Dos males o menor, ufa, ainda bem, Gerson não teve lesão, mas pode desfalcar o Flamengo. Seleções sul-americanas prejudicando o planejamento rubro-negro. Vai haver punição para o auxiliar do Palmeiras, João Martins? Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, parece que a mídia paulista, principalmente, não aceita o Flamengo realmente perder. Vencer o Palmeiras. Ou qualquer outro clube de São Paulo. Mas principalmente o Palmeiras. E aí não se fala em outra coisa a não ser o lance capital do pênalti do Varela, do pênalti da Arrascaeta. Mas aquilo que eu trouxe de manhã. Mas não falam da expulsão que o Gustavo Gomes tinha que ter sido pelo pisão que ele deu e seria o segundo cartão amarelo, que o Gustavo Gomes deitou de bater nos jogadores do Flamengo, a defesa do Palmeiras gostou de bater no Flamengo, o árbitro foi conivente, mas também não foi falado do possível pênalti que o Everton fez no Léo Ortiz com a joelhada que ele deu, e foi de propósito, foi proposital, porque o Léo Ortiz, mais uma vez, parado, ele levantou o joelho e em momento algum tirou, e foi de encontro, então ele quis acertar o jogador do Flamengo, mas tudo bem. Um ou outro comentarista paulista que não falou aí que o Flamengo foi prejudicado, que foi ajudado e tudo mais. Bom, mas vamos lá. João Martins, o auxiliar de Abel Ferreira, que estava ontem à beira do gramado, falou que contra o Flamengo não seria dado 2 pênaltis, que o juiz deu a lei da compensação e que no futebol brasileiro sempre tem o bendito do jeitinho. Só lembrando, em 2023, o mesmo auxiliar, João Martins, falou que o sistema não deixaria o Palmeiras ser campeão. E aí, se eu não me engano, pegou 3 jogos de suspensão. Por isso, o Palmeiras em 23 foi campeão. E ontem ele falou do jeitinho. E aí eu vou usar a fala do apresentador Neto, do Donos da Bola da Bandeirantes, que resumiu perfeitamente. Perfeitamente. Que jeitinho é esse? O árbitro recebeu dinheiro para beneficiar o Flamengo? O VAR recebeu dinheiro para beneficiar o Flamengo e atrapalhar o Palmeiras? Que jeitinho brasileiro é esse? Ele deveria vir aqui a público e explicar que jeitinho é esse. E a CBF? E o STJD? Que isso é do STJ, né? Vai deixar passar impune? Porque ele está fazendo uma acusação grave. Que jeitinho brasileiro é esse? Então, aí eu concordo realmente com o Neto. Tem que ser verificado mesmo e ele tem que ser punido. Porque, se eu não me engano, eu não lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado, acho que foi o ano passado, o Bruno Spindel falou numa zona mista, mas desceu o sarrafo na arbitragem, na CBF, a CBF puniu ele com 30 dias. E aí o auxiliar, ao invés de vir a público assumir que o Flamengo foi superior, que jogou melhor, que soube anular as jogadas do Palmeiras, por exemplo, o Estevão é o melhor jogador hoje do futebol brasileiro.
na atualidade, no geral, sem uma posição qualquer, ao meu ver. Mas ele ontem não saiu do bolso do Alexandro. O Alexandro pegou ele no bolso, colocou no bolso e simplesmente ele desapareceu. Você não ouviu falar o nome do Estevão. Méritos por quê? Do Flamengo, que soube trabalhar, anular as principais jogadas. Você não ouviu falar no time do Palmeiras no geral. Muito bem treinado pelo Abel Ferreira. A gente cansa de elogiar aqui. E aí vem esse cidadão e joga isso pro alto. E não vai acontecer nada com ele. Ele, em 2023, pegou, se eu não me engano, 3 jogos. O Bruno Spindel falou, tomou 30 dias de suspensão. E agora? O que vai acontecer? A gente tem que esperar para ver, porque simplesmente isso não pode passar impune. E o Flamengo é aquilo que eu falei. O Flamengo tem que ter alguém firme nos bastidores para cobrar as punições e as escalações de árbitros para o jogo do Flamengo. Porque realmente está muito difícil. Bom, não vou falar mais desse assunto não, que isso aí já deu pano para manga. Ontem teve Flamengo e Palmeiras, 2-0 nos profissionais pelo Campeonato Brasileiro. E hoje, às 20 horas, tem Palmeiras e Flamengo também, pelo Brasileirão Sub-20. Isso mesmo. O jogo vai passar na Sport TV. E aí, se Deus quiser, todos nós, o Brunegros, vamos estar lá emanando forças positivas. Por quê? O Palmeiras, olha só como que são o acaso. O Palmeiras hoje lidera o Sub-20, com 24 pontos. O Atlético Paranaense com 22 e o Flamengo com 20. O Flamengo vencendo, e mais uma coincidência. A diferença ontem, antes de começar o jogo, era de 4 pontos. Era de 4 pontos entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo venceu ontem e ficou a 1. O Flamengo vencendo hoje, e se Deus quiser vai vencer, é o reencontro entre Flamengo e Palmeiras depois da final da Libertadores Sub-20. Se o Flamengo vencer, diminui para 1 ponto também. O Palmeiras tem 24 pontos, o Atlético Paranaense tem 22 e o Flamengo tem 20. Então, se Deus quiser, ontem batemos no profissional. E hoje, se Deus quiser, vamos bater de novo no Sub-20. Então, vamos lá. Ó. Às 20 horas no Sport TV aí, vamos plugar lá e vamos mandar energias positivas para o Flamengo aí no Sub-20. Se Deus quiser aí, sairemos vencedores. Vamos falar agora do elenco, que é isso que muitos gostam, e principalmente aqui a gente busca, sabe, passa toda a informação, seja da base, no basquete, ou qualquer coisa que fala. Eu, igual falei, eu acompanho o Sub-20, o basquete e o time profissional. São os esportes que eu acompanho do Flamengo, que gosto muito de acompanhar. Vamos falar de time profissional? O Gerson, eu trouxe aqui que ele poderia perder os 3 próximos jogos, inclusive o jogo do Esperance, né? Que é a abertura do Flamengo no Mundial de Clubes. Mas graças a Deus não constatou lesão, não teve lesão. Foi só um edema, vamos colocar assim, né? E que vão fazer de tudo para ele estar no jogo de quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Eu não acredito que ele terá condições. E mesmo se tiver, acredito eu que o Flamengo poupará o jogador para o jogo contra o Fortaleza. Tá? Acredito eu. Mas, vamos ver aí como vai acontecer esse edema aí, se vai diminuir e tudo mais. E o Flamengo aí visando o bom momento para poder voltar com o Gerson
aos gramados. Tá? Então, assim, graças a Deus não teve lesão confirmada. E para a gente finalizar aí, as seleções sul-americanas, incluindo o Brasil, vai prejudicar o planejamento do Flamengo para o Mundial de Clubes. Isso tudo porque o Flamengo aí tem a data FIFA, né? Não só o Flamengo, qualquer outro clube, data FIFA, e a data FIFA vai ser do dia 2 de junho ao dia 10. O Flamengo estava contando com esse período aí para dar o treinamento, focar para o Mundial de Clubes. Mas não foi possível. E por que as seleções vão prejudicar isso aí? Hoje teve a convocação da seleção brasileira. 5 atletas do Flamengo foi convocado. Eu trouxe em vídeos anteriores e falei. E vão se acostumando. Porque com o Ancelotti não vai ter esse negócio de porque está disputando campeonato importante, vão tirar 2 de cada clube. Não, ele vai convocar aqueles que ele achar melhor. E é certo isso. Tá? E é certo isso. O Flamengo fez um grande elenco, tem um grande plantel e sabia desde sempre, corria o risco de perder jogadores para suas seleções. E é o que vai acontecer. O Flamengo para o Brasil perdeu Alexandro, Danilo, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. 5. Para o Equador, o Plata foi convocado. O Flamengo vai monitorar aí a situação e tudo mais, mas está convocado para o jogo, para o time do Equador, pelo Gareca. E o Bielsa provavelmente deve convocar o Arrascaeta e o Varela. Esse é certo. Então aí, 8. A dúvida é do Nico. O Nico está contundido, mas não só pela contusão, porque ele está podendo próximo à volta da mesma situação, por exemplo, do Plata. Mas a dúvida se vai ser convocado por causa da maneira que ele foi dispensado da última data FIFA, do último jogo da data FIFA, pela discussão que teve lá. Não se sabe se ele será convocado por causa disso. Mas é para o Flamengo abrir o olho. Porque se não tivesse os jogadores aí contundidos, como o Eric Pulgar, que não foi convocado pela seleção chilena, teria aí, foi 5 para o Brasil, aí se o Pulgar não tivesse contundido seria 6, com os 3 uruguaios, 9, e com o Plata, 10 jogadores. 10 jogadores. Então, dessa vez, por enquanto, 8 já são certos. Quer dizer, minto, 6 já são certos, porque ainda não teve a convocação do Uruguai. Mas, ao que tudo indica, Arrascaeta e Varela vão. E aí, 6 convocados. O Flamengo estreia aí, se eu não me engano, dia 16, dia 15, 16, não é? Agora bateu a dúvida. Vamos lá. Primeiro jogo do Fla no Mundial de Clubes. É dia 16. Dia 16. Então, assim, o Flamengo dia 16. Então, vai ter o elenco todo completo a partir do dia 11. A partir do dia 11. 11 ou 12, né? Acredito eu, dia 11. Porque o jogo da seleção brasileira é dia 10, a data FIFA termina dia 10, então dia 11 terá aí o elenco todo completo. Do dia 11 ao dia 16, o Flamengo terá aí 5 dias para treinar todo o elenco. Vamos aguardar para a gente ver. Mas o certo é, podem acostumar, torcedor rubro-negro, que o Ancelotti, para ele assinar com o Brasil, ele pediu carta branca. E ele não tem dó de convocar, não. Ele vai convocar os melhores que ele achar que está naquela situação. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou?
sentou o dedo no like, dá essa moral pra gente. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.